Olá pessoal, eu sou o engenheiro José Rocha e nesse vídeo eu vou contar para vocês a história da receita do peixe e vou fazer uma comparação com o setor da construção civil para a gente poder entender como é que está atualmente a qualidade dos nossos trabalhadores e o que a gente pode fazer para melhorar. É o seguinte, uma mulher, né, ela foi servir um peixe para o marido no almoço. E aí ela serviu o peixe, né? Sem o rabo e sem a cabeça. Aí o marido dela perguntou: Meu bem, por que é que toda vez que você faz o peixe, você tira o rabo e a cabeça? Aí ela foi explicar para ele: Meu bem, eu aprendi dessa forma. Mas essa receita que me ensinou foi a mamãe e eu vou perguntar para ela. Aí o que foi que ela fez? Ela ligou para a mãe e perguntou: Mamãe, é o seguinte, por que é que essa receita do peixe aqui que a senhora me ensinou, a senhora sempre me ensinou, né, a gente tirando o rabo e a cabeça? Ela falou: Minha filha, você sabe que eu também não sei. Quem me ensinou essa receita foi a sua avó. E eu fiquei curiosa agora, olha a palavra curiosa. Aí ela foi procurar a avó dela para poder saber a resposta. Aí ela ligou: Mamãe, aqui sua neta me ligou perguntando sobre aquela receita que a senhora me ensinou. E, e eu queria saber o porquê que a gente faz o peixe sem o rabo e sem a cabeça. Ela, a mãe dela falou, né? A avó da mulher. Ela disse o seguinte: Minha filha. Sem um rabo e sem a cabeça, eu não entendi, não. Aí disse, que a senhora me ensinou a receita a fazer o peixe sem um rabo e sem a cabeça. Aí eu disse, não, minha filha, o peixe pode ser inteiro. Acontece que na época que eu fazia o peixe, a frigideira que tinha lá em casa não cabia o peixe inteiro. E o que era que eu fazia? Eu tirava o rabo e a cabeça para caber o peixe. E aí, tá aí a explicação de por que que ele serviu o peixe sem um rabo e sem a cabeça. E a construção civil, a gente pode fazer a comparação que é mais ou menos o seguinte. A mão de obra, hoje, por exemplo, o pedreiro, ele é o servente de alguns anos atrás. Ele entrou no setor, aprendeu ali alguns macetes com pedreiro, até que ele foi se aperfeiçoando e se tornou um pedreiro. Mas essa indagação sobre o porquê que se faz o serviço de tal forma, poucos fazem, né? Não só na construção civil, na maioria das profissões. Existem poucas pessoas curiosas o suficiente para entender todo o processo. Então, o que é que acontece? Eles não perguntam, eles só simplesmente replicam o que já vem sendo feito. E aí existem muitos erros na construção civil que eles vêm sendo replicados. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou fazer uma simples representação aqui de uma janela e vou mostrar um erro muito comum que a gente consegue observar na maioria das casas. Vou mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela e eu vou fazer um desenho para vocês de uma janela e de uma porta para a gente poder entender. Compartilhar minha tela aqui. Vamos fazer aqui o desenho de uma janela. Pronto, está aqui já o desenho. Deixa eu aumentar a minha tela aqui primeiro, para vocês poderem me ver melhor. Pronto. Bom, aqui é uma janela, perfeito? Geralmente você pode observar que em muitas construções, muitas casas, existe uma trinca, né? Uma rachadura assim na diagonal, geralmente um ângulo de 45 graus nas janelas. Às vezes tem embaixo também, né? Aqui nesse sentido. Aqui é uma janela, perfeito? Tanto em porta também pode, é normal a gente encontrar em porta. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui uma porta para vocês. Pronto, eu vou fazer uma porta aqui do lado. Pronto. Aqui tem uma porta. Nas portas, geralmente, esse problema ele acontece assim, ó, só aqui nessa parte de cima, tá? Uma trinca bem simples. É, aí o que é que acontece? Na hora de construir, né, quando a gente está fazendo a construção, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que botar a verga e a contra-verga, que é uma estrutura de concreto, assim, ó, mais ou menos, que a gente põe aqui, né, pré-moldada ou moldada em loco, mas a gente põe essa estrutura para evitar essa trinca, porque toda aquela parede que está aqui na parte superior aqui dessa coisa, ó, toda essa estrutura aqui, ela tende a querer ceder por causa dessa abertura aqui do vão, entendeu? E aí ela gera uma trinca nesse sentido. E essa dimensão aqui, ó, da verga e da contra-verga, ela tem que ultrapassar aqui, ó, depois da abertura, aproximadamente 20% da abertura. Então vamos dizer que se aqui tiver 1 metro, né, 1 metro daqui para cá de comprimento, certo? 1 metro.
essa abertura ela teria que ter aqui na faixa de 20 centímetros ou mais, no mínimo 20 centímetros. E aí o cara, às vezes até faz, o pedreiro às vezes ele até faz, mas como ele não se pergunta o porquê que a gente põe isso aqui, né, ele não entende. E aí o que é que ele faz? Ele só bota a estrutura metálica aqui, concreta, e deixa aqui só 5 centímetros, só para dizer que tem. E o que acontece? Trinca do mesmo jeito, mesmo colocando a verga e a contraverga. Então é o seguinte, essa curiosidade, esse questionamento de entender o porquê dos processos, né, por que que se faz daquela forma, nos ajuda a entender o problema e o porquê de fazer aquilo, né, já pensando nas possíveis soluções. E aí, tanto na construção civil quanto em diversas outras áreas, as pessoas não têm essa curiosidade de entender os processos. Então, a culpa é das pessoas, né, no caso, se a mãe, a avó lá da mulher, da primeira mulher, que ensinou a receita tivesse explicado, ó, vou fazer o peixe assim, e vou tirar o rabo e a cabeça porque não cabe aqui na frigideira, explicasse todo o processo, fizesse ela entender o processo e não apenas copiar o processo, ela não teria esse problema de desperdiçar o rabo e a cabeça. E na construção civil a gente desperdiça muitas coisas, né, porque a gente não entende o processo, a mão de obra não entende o processo, e nós engenheiros, nós profissionais, né, que entendemos desse processo, a gente tem que repassar esse conhecimento para evitar esse tipo de problema, esses desperdícios desnecessários. Então, tá aí, esse é o vídeo aí, né, para explicar um pouquinho de como que acontece, para evitar esse tipo de problema na construção civil. E aí eu queria que, deixa eu encerrar aqui meu compartilhamento, eu não sei nem como é que faz, mas é o seguinte, pessoal, eu queria que você compartilhasse esse vídeo para mostrar a importância de você consultar ou contratar um profissional que entende todo o processo, né, da construção, no caso, um engenheiro, um arquiteto, e para ele dar uma orientação. Eu costumo falar, né, antes do início de cada etapa da obra, explicar para a mão de obra, pelo menos para reforçar. Às vezes eles já sabem, mas eles carregam muitos vícios construtivos que acabam gerando grandes erros, né? Aí eu costumo dar uma orientação, pelo menos para relembrá-los a maneira correta de fazer os serviços e assim evitar grandes problemas, não só durante a execução, mas também durante a vida útil, né? Porque as pessoas não veem a economia ao longo prazo, né? Evitando manutenções e outros tipos de problemas, tá certo? Então eu queria que você compartilhasse esse vídeo e também se inscrevesse aqui no canal. E todos os dias, praticamente, eu vou estar postando um vídeo aqui, te dando alguma dica para a construção.